Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Replicaram-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Passamos a leitura da ata pela segunda secretária Vandilma Maria de Oliveira. Ata da 110ª sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada aos 21 dias do mês de novembro do ano de 2017, às 17 horas, no plenário Dr. Mário Medeiros. O senhor presidente Irani Guedes de Medeiros, ladeado pelo vice-presidente Abidene Salustiano da Silva e pelo primeiro secretário Gustavo Negócio de Freitas e segundo secretário Rogério César Santiago, além dos demais Ana Michele de Farias Cabral, Alexandro da Conceição Nunes da Silva, Antony Tiago Cartaz Ferreira, Carlos Alberto da Silva Targino, Fativan Alves Moura de Paiva, Hamilton Rademac Pereira, Ítalo de Brito Siqueira, Jeová Alves da Costa, Cátia Carvalho de Lima, Manuel Diniz, Paulo Barbosa da Silva Júnior, Raimunda Nilda da Silva Cruz, Ralessa Cleidilane Freire dos Santos e Vandilma Maria de Oliveira. O senhor presidente Irani Guedes de Medeiros, sobre a proteção de Deus e em nome do povo parnamirinense, deu por aberta a sessão ordinária, convidando o vereador Jeová Alves da Costa para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 49, versículo 1 a 6 do livro dos Salmos. A ata da 100ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de requerimento legislativo número 047, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Vandilma Maria de Oliveira, requerimento legislativo 49/2017, autor Poder Legislativo Municipal, vereador Carlos Alberto da Silva Targino, indicação número 1471/2017, de autoria do vereador Carlos Alberto da Silva Targino, indicação 1477 e 1478, de autoria do vereador Irani Guedes de Medeiros, indicação número 1482/2017, de autoria do vereador Gustavo Negócio de Freitas, indicação 1472, de autoria do vereador Antony Tiago Cartaz Ferreira. Foi convidada a ocupar a tribuna a vereadora Cátia Carvalho de Lima. A mesma relembrou o convite para todos participarem do dia da audiência pública para discutir o Plano Plurianual PPA, que será realizado no plenário do Dr. Mário Medeiros às 9 horas da manhã. E informou que será uma audiência pública proposta pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, composta pela vereadora Cátia Carvalho de Lima como presidente e pelos vereadores e membros Rogério César Santiago e Manuel Diniz, juntamente com o secretário municipal de Planejamento e Finanças e a Controladoria Geral do município de Parnamirim. Prosseguindo, a vereadora Cátia Carvalho reforçou o convite para o debate com o PROCON estadual na próxima quinta-feira, dia 23 de novembro, às 9 horas, onde será debatido o funcionamento das instituições bancárias, no que se refere aos horários bancários e o tempo estabelecido nas filas de espera, e acrescentou que será cobrado ao PROCON estadual a fiscalização e o cumprimento dessas leis, ou seja, é um momento onde os parnamirinenses farão as reivindicações dos seus direitos. A vereadora Cátia Carvalho de Lima encerrou seu pronunciamento, agradecendo a atenção de todos. Foi ocupada a ocupar a tribuna a vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz. A mesma iniciou seu pronunciamento, informando que no dia 22 de novembro, às 18 horas, será realizada uma sessão solene de sua autoria, alusiva aos 10 anos do Núcleo de Ações e Programas Socioambientais, NAPS, e, na oportunidade, serão homenageados os profissionais das escolas integradas ao programa. Prosseguindo, a vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz
esclareceu que o Núcleo de Ações e Programas Socioambientais, NAPS, tem como objetivo viabilizar e apoiar as ações e programas sociais ligadas ao Poder Judiciário e tem como coordenadora a desembargadora Maria Zeneide, que na oportunidade será reconhecida pelos relevantes serviços prestados ao citado núcleo. Continuando, a vereadora Raimunda Nilda explicou que o Núcleo de Ações e Programas Socioambientais, através da desembargadora Zeneide, tem aproximado o Poder Judiciário da população, assim como também aproxima as escolas, porque tem uma de suas metas a justiça na escola. A vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz encerrou seu pronunciamento, relembrando sobre o convite da sessão solene no dia seguinte, às 18 horas, para que todos possam prestigiar as ações do Núcleo de Ações e Programas Socioambientais em Parnamirim. Foi convidada a ocupar a tribuna a vereadora Fativan Alves de Moura Paiva. A mesma informou o seguinte, que esteve na escola Edmo Pinheiro, no bairro de Cajupiranga, e observou que a escola continua na mesma, ou seja, na mesma situação em que encontrou no início do seu mandato, sem nenhuma estrutura física, assim como também a Unidade Básica de Saúde, UBS, do mesmo bairro, que continua sem médico e sem medicamentos. Prosseguindo, a vereadora Fativan Alves fez comentários sobre a gestão do prefeito Rosano Taveira da Cunha e enfatizou que não se pode esperar mais para que as coisas possam continuar. A vereadora Fativan Alves relatou o seguinte, sobre uma denúncia recebida em seu gabinete sobre a Secretaria Municipal de Educação, que será encerrado o ano letivo das creches municipais, bem antes devido à falta de merenda escolar. A vereadora Fativan Alves solicitou o seguinte ao líder do prefeito, vereador Gustavo Negócio de Freitas, para que o mesmo possa se inteirar e saber o que está acontecendo com a Prefeitura Municipal de Parnamirim. Prosseguindo, a vereadora Fativan informou o seguinte, que a Prefeitura Municipal de Parnamirim não cumpre as recomendações do Ministério Público quando é para o bem da população, e relembrou sobre a recomendação da segurança nas escolas e nas unidades básicas de saúde. Isso não está sendo cumprido. Entretanto, cumpre a recomendação para demitir 476 servidores. Foi concedida uma parte à vereadora Vandilma Maria de Oliveira, a mesma informou o seguinte, que também esteve na Escola Edmo Pinheiro para participar de um evento de leitura e parabenizou a Secretaria Municipal de Educação pelo fazer brilhante em dar continuidade a um trabalho de destaque, informou que tem visitado outras escolas municipais e nem todas se encontram com a estrutura que se encontra a do Edmo Pinheiro, e acrescentou que foi falado em outra sessão da publicação no Diário Oficial sobre a licitação para que todas as unidades escolares e as unidades de educação infantil fossem devidamente recuperadas no período de recesso. Prosseguindo, a vereadora Vandilma Oliveira relembrou o seguinte, que o líder do prefeito, vereador Gustavo Negócio de Freitas, já informou em sessões passadas que se encontra em andamento a licitação para a climatização de todas as escolas municipais, assim como o prefeito Rosano Taveira da Cunha também já falou sobre esse assunto. A vereadora Vandilma encerrou seu à parte, comentando sobre a falta da merenda escolar e convidou a Comissão Permanente de Educação, assim também como o vereador Gustavo Negócio de Freitas, para visitar as escolas que faltam merenda. Sugeriu também fazer uma visita à Secretaria de Educação na tentativa de conversar com a secretária municipal para saber o que de fato está acontecendo. A vereadora Fativan afirmou o seguinte, que continua o mesmo dilema do início da gestão, que é a licitação. Foi concedida uma parte ao vereador Pastor Alex. O mesmo comentou sobre as intervenções do Ministério Público à população e relembrou que foi buscar verba para o Clube Visão Celeste, mas que, infelizmente, o Ministério Público não permite a destinação de verbas para clubes profissionais. Continuando, o vereador Pastor Alex informou que não entende porque, quando é para a população, o Ministério Público trava. O vereador finalizou sua parte agradecendo ao vereador Abdene Salustiano da Silva pelo patrocínio ao Clube da Visão Celeste. A vereadora Fativan Alves Moura de Paiva afirmou o seguinte, que o Ministério Público recomenda, mas estão agindo como se fosse uma ordem. Foi concedida uma parte à vereadora Cátia Carvalho de Lima. A mesma fez as seguintes considerações.
Quanto às licitações, afirmou que é preciso rever como elas estão sendo feitas. Porém, o valor per capita repassado pelo governo federal, recebido por cada aluno, é simbólico, 30 centavos para a pré-escola e 60 centavos para o ensino fundamental. Dessa forma, o prefeito Rosano Taveira faz essa licitação. Faz com certeza na qualidade da merenda, porque se fosse esses valores, daria para comprar somente o pão de cada dia. Mas, na verdade, a solução mesmo seria a criação do Pacto Federativo. Concorda que as falhas existem e serão corrigidas, mas não concorda quando se diz que não há comprometimento do prefeito Rosano Taveira da Cunha com a merenda escolar, já que existe uma complementação por parte do prefeito. Prosseguindo, a vereadora Kátia Carvalho explicou o seguinte, que em relação ao Ministério Público, realmente, primeiro ele recomenda, se o gestor não atender, ele entra com um inquérito civil para investigar. A vereadora Kátia Carvalho encerrou seu à parte, afirmando que concorda que para determinadas situações o Ministério Público instaura o inquérito, e em outras situações ele se cala. Prosseguindo, a vereadora Fativan Alves informou o seguinte, que depois de ouvir as explicações da vereadora Kátia Carvalho de Lima, abre aspas, vereadora Kátia, essa gestão que nós estamos agora, do meu ponto de vista, foi uma das piores gestões que aconteceu na cidade de Parnamirim, porque é uma cidade, e não interessa o valor, mas uma cidade que na educação a gente está pertinho do final do ano, eu não tenho ideia até quantas vezes faltou merenda nas escolas, principalmente nas creches. Então, qual é o mínimo de respeito que essa gestão tem com a educação? Prosseguindo, a vereadora Fativan Alves explicou o seguinte, que não está cobrando algo que a prefeitura não possa fazer, apenas cobra o direito das crianças e afirmou que vai continuar reclamando, como tem feito desde o início do seu mandato, até resolver o problema. E no momento em que as coisas estiverem funcionando, ela vai parar de reclamar. Continuando, a vereadora Fativan informou o seguinte, que vai ao Ministério Público prestar esclarecimento sobre as denúncias feitas por ela nesta Casa Legislativa e comunicou que no dia 25 de novembro de 2017 vai receber o prêmio Destaque na Mídia na cidade de Alexandria e afirmou que se sente honrada porque irá representar o Poder Legislativo Municipal. A vereadora Fativan Alves encerrou seu pronunciamento parabenizando o secretário municipal de limpeza urbana de Parnamirim, o senhor Gutenberg Xavier de Paiva, que também receberá o prêmio. O presidente Irani Guedes de Medeiro concedeu a palavra ao vereador Gustavo Negócio de Freitas, líder do prefeito. O vereador Gustavo Negócio de Freitas informou o seguinte, sobre o termo de ajustamento de gestão, perguntou qual é o gestor que fica feliz de demitir 476 servidores. Será que isso é uma honra para o gestor? Com certeza não. E afirmou que acha muito precipitado se avaliar a gestão do prefeito Rosano Taveira no período de um ano, quando ainda restam 3 anos pela frente. E acrescentou que os ex-prefeitos também receberam essa recomendação, mas não quiseram que essa bomba estourasse em suas mãos. Continuando, o vereador Gustavo Negócio relembrou o seguinte, que não é o Ministério Público, mas sim o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte que recomendou. Se o prefeito Rosano Taveira da Cunha não assinasse o termo de ajustamento de gestão, iria pagar uma multa em torno de R$100 mil ao mês e perguntou se algum vereador ou cidadão, sendo prefeito, gostaria de responder processo. Julgar é fácil, queria ver sentado na cadeira. Respondeu. Prosseguindo, o vereador Gustavo Negócio de Freitas esclareceu o seguinte, que não é o Ministério Público, e sim o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. É preciso saber diferenciar. O vereador Gustavo Negócio encerrou seu pronunciamento, informando que fará uma visita na Secretaria Municipal de Educação para se inteirar da situação sobre a merenda escolar e relembrou a importância de citar os valores da merenda, como fez a vereadora Kátia Carvalho de Lima. O vereador Gustavo Negócio de Freitas encerrou seu pronunciamento, informando sobre a abertura do processo de licitações para a reforma de todas as escolas municipais de Parnamirim. O senhor presidente Irani Guedes de Medeiro passou a ordem do dia, colocando em única discussão e em única votação
O requerimento legislativo número 046, de Poder Legislativo Municipal, vereadora Cátia Carvalho de Lima, que logo em seguida foi aprovado por todos os vereadores presentes. O presidente Irandi Guedes de Medeiros deu por encerrada a sessão ordinária, convocando outra para logo em seguida, dentro de 5 minutos, para constar, Rogério César Santiago, segundo secretário, fez lavrar a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário Dr. Mário Medeiros, 21 de novembro de 2017. A ata está lida, senhor presidente. Ata em discussão. Ata em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Passamos à leitura do expediente pelo primeiro secretário, Gustavo Negócio. Boa tarde a todos. O expediente do dia hoje consta com vetos, mensagens, indicações, emendas a projeto de leis ordinárias, pareceres das comissões e correspondências. Fazendo a verificação do quórum, presente no plenário, vereador Paulo Júnior, vereador Tiago Cartacho, vereador Jeová Alves, vereadora Ana Michele, vereadora Cátia Pires, vereadora Nilda Cruz, vereador Pastor Alex, vereador Binho de Ambrosio, vereadora Fativan, vereador Betinho da Mala, vereador Abdene e vereadora Vandilma. Mensagens. Prefeitura Municipal de Parnamirim, Gabinete Civil, mensagem número 048 de 18 de dezembro de 2017. A Sua Excelência, senhor Irandi Guedes, presidente da Câmara Municipal de Parnamirim. Excelentíssimo senhor presidente, encaminham para os respectivos trâmites legislativos o apenso do projeto de lei que dispõe sobre a oficialização de logradouros públicos nos bairros de Bela Parnamirim e Jardim Planalto e da outras providências. Resalta-se que tal iniciativa promove os objetivos do projeto Endereço Cidadão, dentre os quais podemos citar a inclusão, integração social e a melhoria da arrecadação tributária. Sendo o que se apresenta para esse momento, renovamos a Vossa Excelência os votos elevados de apreço e consideração extensivas aos lustres dessa Câmara Municipal. Atenciosamente, Rosângela Taveira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinário. Projeto de Lei Ordinário número 143/2017, que oficializa o nome de ruas nos bairros de Bela Parnamirim e Jardim Planalto e da outras providências. Rosângela Taveira da Cunha, Prefeito. Emenda número 01/2017 ao projeto de lei 121/2017. Emenda modificativa número 01/2017. Projeto de lei 121/2017 modifica os artigos 1 e 3 do parágrafo único 4, 5, 6, inciso 1º e 2º, 8º do projeto de lei número 121/2017. Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social, Ítalo de Brito Siqueira, presidente e relator, Raimundo Anilda da Silva Cruz, primeira secretária, Cátia Carvalho de Lima, segunda secretária. Projeto de emenda na Lei Orgânica número 01/2018. Acrescento o inciso 8º, inciso 9º ao artigo 89 da Lei Orgânica Municipal e da outras providências. Projeto de
Emenda de lei orgânica feita pelos vereadores Paulo Júnior, Pastor Alex e Binho de Ambrósio, vereadores autores. Pareceres das comissões. Parecer número 12 de 2017, projeto de lei complementar número 9/2017, que altera a lei complementar número 110 de 23 de dezembro de 2016, que institui o Sistema Municipal de Políticas sobre as Drogas, SISMUD, no município de Parramirim e dá outras providências. Voto. Ante o exposto, opinamos, portanto, a conclusão pela constitucionalidade e regimentalidade do projeto de lei número 9/2017 e votamos quanto ao mérito de aprovação. Vereador Ítalo de Brito Siqueira, relator Raimunda de Silva Cruz, primeira secretária, Cátia Carvalho de Lima, segunda secretária. Parecer número 16/2017, parecer da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Emenda. Projeto que cria o Programa Municipal de Proteção Solar e Prevenção ao Câncer de Pele como atividade extracurricular obrigatória no ensino de educação infantil e fundamental 1 e 2 na rede de ensino municipal e particular do município e dá outras providências. Voto. Tanto exposto, opinamos pela legalidade, constitucionalidade e aprovação do presente projeto de lei. Plenário Dr. Mário Medeiros, 28 de novembro de 2017. Professor Ítalo de Siqueira, vereador, presidente e relator. Raimunda Nilda da Silva Cruz, primeira secretária. Cátia Carvalho de Lima, segunda secretária. Parecer da Comissão Permanente de Saúde, Educação e Assistência Social. Parecer ao projeto número 015/2017, que estabelece normas para a adoção de material didático escolar pelos estabelecimentos de educação básica e média da rede particular do município de Parramirim e dá outras providências. Voto. Feita essa consideração, apenas no sentido do parecer desta comissão, seja pela aprovação do projeto de lei número 121/2017. Plenário Dr. Mário Medeiros, 28 de novembro de 2017. Vereador Ítalo, presidente e relator. Raimunda da Silva Cruz, primeira secretária. Cátia Carvalho de Lima, segunda secretária. Parecer da Comissão Permanente de Saúde, Educação e Assistência Social. Parecer ao projeto número 17/2017. Dispõe sobre a instituição do serviço da família acolhedora no âmbito do município de Parramirim e dá outras providências. Projeto do Altiar Cartacho. Conclusão. Feitas consideração, a Comissão Permanente de Saúde, Educação e Assistência Social opina-se no sentido de que o parecer desta comissão seja pela aprovação do projeto de lei número 131/2017. Vereador Ítalo, presidente e relator. Raimunda da Silva Cruz, primeira secretária. Cátia Carvalho de Lima, segunda secretária. Indicações. Indicação número 1519/2017, vereador Tiago Cartacho. Indica a Diretoria-Geral do Departamento de Estrada e Rodagem, DER, ao senhor Jorge Ernesto Pinto Frage, gestionar esforços junto à empresa Trampolim da Vitória, para retornar aos sábados e domingos a linha E de ônibus, que faz o itinerário de acesso ao bairro de Emaús. Indicação número 01/2018, vereador Irani Guedes. Indica ao chefe do Executivo Municipal extensivo ao prefeito Executivo Municipal extensivo à Secretaria Municipal de Obras a solicitação no sentido de providenciar com urgência uma tampa para a Boca de Lobo, um bueiro situado na rua Rio Potengi, no bairro do Parque de Exposição, conforme expõe a foto em anexo. Indicação número 02/2018, vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, a reposição das lâmpadas dos postos localizados na rua Alta de Souza, no bairro de Vila Nova, no conjunto Jockey Clube. Indicação número 4/2018, vereadora Cátia Carvalho de Lima. Indica
ao excelentíssimo governador do estado do Rio Grande do Norte, extensivo ao DER, que seja realizada a iluminação e sinalização de trânsito da Prudente de Moraes, trecho da Avenida Prefeito Omar Grande, localizada no município de Natal, até a Avenida Rio Jordão, localizada no bairro Industrial, no bairro de Amaús. Indicação número 05/2018, Cátia Carvalho de Lima. Indica ao chefe do Executivo Municipal e Extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas que seja providenciada drenagem e pavimentação da rua Palmeira Imperial, no bairro Cidade Verde, Nova Parnamirim. Indicação número 08/2018, vereador Irani Guedes. Indica ao chefe do Executivo Municipal e Extensiva Secretaria de Trânsito a solicitação em caráter de urgência referente à reconstituição da ondulação transversal de uma lombada localizada nas imediações do condomínio Valdemar Rolim, situado num bairro de Nova Esperança. Indicação número 014/2018. Os vereadores com assento nessa igreja casa, subscrito na forma regimental em vigência, vem respeitosamente sugerir ao excelentíssimo chefe do Executivo Municipal, senhor Rosângela Taveira da Cunha, que um montante de R$ 1.612.316,22, economizado pela Câmara Municipal de Parnamirim e devolvido para a Prefeitura Municipal de Parnamirim, possa ter aplicabilidade nas seguintes áreas: saúde, 600 mil, para aquisição de um mamógrafo, 3 veículos dobrou para visita, realização de visita domiciliar para o programa de estratégia da saúde da família, um aparelho de ultrassonografia, esporte e lazer, 450 mil, sendo 250 mil para implantação de um gramado e construção de 2 vestiários e uma arquibancada no campo de futebol da Liberdade, R$100 mil para o reparo do ginásio poliesportivo do bairro de Pium, R$100 mil para os reparos do ginásio poliesportivo do bairro de Passagem de Areia e R$162.316,22 para a construção de um caminhódromo e recuperação da pista de skate e quadra de areia localizada na Avenida Paulo Afonso, no bairro de Monte Castelo, em frente ao condomínio Vida Nova. Na Minha Casa Minha Vida. Segurança, R$400 mil para auxiliar na implantação do vídeo monitoramento das câmaras da escola municipais. A aplicação do recurso sugerido está amparada nos pleitos da população parnamirense todo ano de 2017, ouvido por todos os vereadores, realizado conforme os bairros e comentários em rede social. Assinado todos os 18 vereadores desta casa. Indicação número 12/2018, vereador Biano de Ambrosio. Indica ao chefe do Executivo Municipal e Extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas para que seja realizada a pavimentação pelo método Bripar na rua Rosildo Rodrigues do Nascimento, localizado no bairro de Cajupiranga, nesta cidade. Indicação número 13/2018, vereador Biano de Ambrosio. Indica ao chefe do Executivo Municipal Extensivo, a Secretaria Municipal de Obras Públicas e a Secretaria Municipal de Saúde a construção de uma central de medicamento localizado na rua Francisco da Chaga Monteiro e Assis, por trás da unidade básica, nos bairros de Jardim Primavera. Indicação número 15/2018, vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz. Indica ao chefe do Executivo Municipal e Extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento que unam esforços para que seja recuperado o caminhódromo da Coabinal. Indicação número 16/2018, vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz. Indica ao chefe do Executivo Municipal Extensiva Secretaria de Obras que une esforços que haja uma visita técnica para a melhoria da pavimentação asfáltica na rua Nilo, no bairro do Parque Industrial. Correspondência, comunicados.
Ministério da Educação. Entidade Caixa Escolar do Estadual Dr. Antônio de Souza. PDDE, parcela 1, data de emissão 16/11/2017, 4.560. Entidade Caixa Escolar Estadual Professor Eliar Maia do Rego, PDDE, 13.570. Caixa Escolar Estadual Presidente Russo, PDDE, R$13.050. Caixa Escolar Estadual Apolinário Barbosa, PDDE, primeira parcela, R$5.800. Caixa Escolar Municipal Cícero de Souza Melo, PDDE, primeira parcela, R$4.800. Associação de Pais e Mestres Professor Limírio Cardoso, PDDE, R$5.520. Caixa Escolar Professor Ivanildo de Vasconcelos Paizinhos, PDDE, R$6.320. Caixa Escolar da Escola Estadual Dom Nivaldo Monte, PDDE, R$7.940. Vetos. Veto integral à redação número 37/2017, oriunda do projeto de lei número 36/2017, que dispõe sobre a utilização de massa asfáltica composta por borracha proveniente de pneus insensíveis e da outras providências. Autor, vereador Abdias Salustiano. Veto integral. A redação final número 38/2017, oriunda do projeto de lei número 39/2017, autoriza o Poder Executivo Municipal a estabelecer normas de orientação técnicas para a construção de templos religiosos e da outras providências. Autor, Poder Legislativo, vereador Abdias Salustiano. Veto integral à redação final número 56/2017, oriunda do projeto de lei número 65/2017. Dispõe sobre a obrigatoriedade em divulgar a lista de medicamentos fornecidos pela Rede Municipal de Saúde e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo de Brito Siqueira. Veto integral, redação final número 60/2017, oriunda do projeto de lei número 41/2017. Dispõe sobre a disponibilização dos serviços de psicologia e assistência social da rede pública de educação básica no âmbito do município de Parramirim. Poder Legislativo Municipal, vereador Tiago Cartacho. Veto integral. A redação final número 64/2017, oriunda do projeto de lei número 99. Autoriza o Poder Executivo Municipal a fixar cartazes contendo o artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente em hospitais, UBS e UPAs, creches e escolas municipais e da outras providências. Autor, Poder Legislativo, vereadora Ralessa Freire. Veto integral. A redação final número 76/2017, oriunda do projeto de lei número 93/2017, dispõe sobre a informatização do cartão de vacinação e da outras providências. Autor, Projeto Legislativo Municipal, vereador Carlos Alberto da Silva Tagino. Veto integral à redação final número 91/2017, oriunda do projeto número 102/2017, dispõe sobre instituir no âmbito do Sistema Municipal de Ensino o programa Escola Sem Partido. Autor, Poder Legislativo, vereador Abdias Salustiano. Veto parcial. A redação final 96/2017, oriunda no projeto de lei número 96/2017, que estima a receita e fixa a despesa da Prefeitura Municipal de Parramirim para o exercício 2018 e determina outras providências. Poder Executivo Municipal. Veto aos dispositivos alterados na redação final número 96/2017 pelas emendas 01/2017, 02, 03, 04, 030, 031, 080, 081, 098, 099, 100, 101/2017. Lido o expediente, senhor presidente.
Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal, à Casa do Povo. Hoje damos início à primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo 2018, onde vamos ter, durante esse ano, muito debate nesta casa, em prol da população de Parnamirim. Para a sessão de hoje temos duas vereadoras inscritas para fazer uso da tribuna. Convido a vereadora Ana Michele para usar a tribuna. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ainda boa tarde. Eu agradeço a oportunidade, cumprimento a população parnamirinense aqui presente, representantes, né, do Sindicato dos Trabalhadores de Parnamirim, dos servidores públicos municipais, trabalhadores da saúde, que ali vejo, trabalhadores da educação, representações estudantis aqui presentes. Quem nos acompanha aí pelas redes sociais, nós cumprimentamos e solicitamos e pedimos a Deus sabedoria, discernimento, humildade nessa primeira sessão ordinária, né, do Poder Executivo Municipal, do Poder Legislativo Municipal, onde a gente possa realmente, como o presidente colocou muito bem, tendo em vista ser a Casa do Povo, uma casa que deve ter, né, como base o debate, a reflexão, a democracia. Trago aqui um tema de extrema relevância, que é a educação. A educação que é a base de tudo, a educação que é a base da formação, a educação que emancipa, a educação que transforma, a educação que constrói. E nós sabemos que, como já colocamos, é a base. E por falar em educação, é impossível falar em educação sem destacar o processo ensino-aprendizagem, o ensinar e o aprender. E aí, nesse contexto, eu quero deixar aqui bem claro que não se tratam aqui de questões pessoais e nem muito menos de questões que, não, a vereadora Ana Michele traz aqui polêmicas ou contradições, não, ao contrário, repito, é um espaço democrático de debate, onde a gente precisa realmente ressaltar, de uma forma clara, os interesses e os direitos da população. Quero dizer que tenho um profundo respeito e admiração pelo companheiro, pelo colega de trabalho, vereador Abidene, e repito, não se trata aqui de questões pessoais. Inclusive, uma pessoa que pessoalmente tenho, até sendo redundante, respeito e gratidão, e ele sabe disso, que nossa relação de amizade profissional vai além, muito além daqui, inclusive com histórias e trajetórias. Mas o importante aqui é a gente debater, até porque é democracia, não é verdade, vereador? Nós precisamos debater um tema que é de extrema relevância, um tema que é polêmico, e por estar em pauta hoje, embora não seja propriamente um momento de discussão específico de votação, mas é um tema que a gente considera que a gente precisa refletir. Então, estamos trazendo aqui alguns pontos realmente de reflexão. E por falar em ensinar e aprender, eu começo fazendo uma referência ao filósofo Gonzaguinha, né? O grande Gonzaguinha, compositor, onde ele fala que a vida é o eterno aprendizado. Viver, abre aspas, e não ter vergonha de ser feliz. Cantar na beleza de ser um eterno aprendiz. E nós aprendemos todos os dias. Inclusive, por que não, podemos rever alguns posicionamentos. E em algumas situações, nós devemos até rever alguns posicionamentos. E aí eu trago aqui a Constituição brasileira, no tocante especialmente esse ponto na educação, a Constituição da República Federativa do Brasil, nossa Constituição, né, aprovada depois de tanto suor, de tanta lágrima, em 1988, principalmente com o processo das diretas já, que foi um momento democrático de extrema relevância para nosso país. E eu cito aqui o artigo 5º da Constituição, inciso 9º, que coloca que é livre a expressão da atividade intelectual,
artística, científica e de comunicação, independentemente da censura ou licença. E neste contexto da educação, que nós vamos aqui colocar alguns pontos específicos sobre o projeto, a lei hoje, né, a lei, né, que houve o veto do excelentíssimo senhor prefeito, Escola Sem Partido, e a gente também cita o artigo 205 da Constituição Federal, que diz o seguinte: educação, direito de todos, dever do Estado e da família, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Colocando isso, a gente traz essa reflexão no âmbito do município de Parnamirim, especificamente, melhor dizendo, a questão do projeto, no caso a lei, né, a Escola Sem Partido, que não é um assunto, uma discussão específica de Parnamirim. Já foi um assunto e é um assunto polêmico e debatido em nível nacional, no Senado Federal, na Câmara Federal, inclusive com audiências públicas nacionais, inclusive com pareceres concretos de instituições sérias em relação a esta temática. E eu digo mais, houve todo um debate nacional com representantes de diversas universidades do país, a USP, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, e que não foi diferente, professores, professor Ítalo, aqui no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, debates de graduação, de pós-graduação na área da educação, inclusive estudos e dissertações de mestrado, nessa discussão do contexto da LDB, da Lei de Diretriz de Base da Educação Brasileira, essa questão da escola sem partido. E no âmbito nacional existem pareceres concretos, inclusive notas de repúdio. Eu gostaria aqui de ressaltar não só a presença nos debates das universidades, como das entidades representantes da sociedade, como os trabalhadores na área da educação como geral, como as entidades estudantis. E há um parecer do Ministério Público Federal que coloca claramente que o projeto nacional, que o projeto Escola Sem Partido era um projeto inconstitucional. Então, há esse parecer, eu gostaria de registrar aqui para os senhores vereadores, senhoras vereadoras, especialmente os professores, que há esse parecer do Ministério Público Federal colocando o projeto como inconstitucional. Outro ponto, presidente, de extrema relevância que nós podemos colocar aqui, é que há uma nota de repúdio do Conselho Nacional de Educação, e através, principalmente, do Ministério Público e da nota de repúdio do Conselho Nacional de Educação, o projeto nacional Escola Sem Partido foi arquivado. E aí, há outro ponto de extrema relevância que a gente tem que colocar, que a própria LDB, que é a base, que é a carta magna, digamos assim, da educação brasileira, ela traz como a liberdade de cátedra do professor, ou seja, o processo ensinar e aprender. E eu agora trago a realidade para o âmbito municipal, para que nós possamos, como falei, refletir em relação, principalmente na nossa realidade, trazendo essa discussão, esse contexto para a realidade de Parnamirim. Existe um parecer do Conselho Municipal de Educação, existe um posicionamento do Conselho Municipal de Educação que não é desfavorável à escola sem partido, conhecida nacionalmente como a Lei da Mordaça. E no âmbito municipal, existem movimentos do sindicato, existem movimentos estudantis, existem movimentos dos trabalhadores da educação que discutem de uma forma concreta também a Lei Escola Sem Partido. E eu gostaria de parafrasear o professor Fernando Pena, que é o professor da Universidade, da Universidade Federal Fluminense, que é exatamente, obviamente, o professor da área de educação, formador de opinião e formador dos educadores. E eu coloco aqui uma frase dele, que ele diz o seguinte sobre essa temática, abre aspas: o projeto adota estratégias de um discurso fascista e promove a desumanização dos professores, fecha aspas. E aí, nós devemos aqui ressaltar a questão principalmente da democracia, do espírito democrático, dos espaços que nós conquistamos no nosso país,
onde o golpe militar foi agora, no passado muito próximo, na década de 1960 no nosso país. Onde a reforma sanitária, na consolidação do SUS, do Sistema Único de Saúde, foi ontem, na década de 1970. Onde grandes movimentos, principalmente como os direitos, por exemplo, trabalhistas, foi ontem, na década de 1930, através da era Vargas, do governo Vargas. Então, os direitos que nós vamos adquirindo, que inclusive querem hoje tirar esse governo que está aí, né, o governo golpista que está aí, quer tirar os direitos dos trabalhadores. E aí nós precisamos trazer essa discussão, esse debate aqui nesta casa, que é a casa do povo, senhor presidente. Nós precisamos trazer aqui essas realidades, essa realidade brutal. E aí essa questão da pluralidade, da educação inclusiva, da questão da discussão, sim, de etnia, por que não? Um país como o Brasil, que tem no seu passado muito próximo a questão da escravidão, onde nós temos uma dívida social tremenda em relação à questão racial. Um país que traz uma visão preconceituosa, que hoje está, senhor presidente, no ranking, liderando o ranking de violência e assassinatos em relação à diversidade sexual e à orientação sexual. Um país que vem trazer uma discussão e uma visão preconceituosa, por exemplo, da questão das questões filosóficas e partidárias. Nós devemos ser representantes de todas as cores, de todos os partidos. Não estou aqui fazendo apologia, não estou aqui defendendo que um professor em sala de aula deve, senhoras vereadoras, senhoras professoras, senhores professores, senhores vereadores. Não estou aqui defendendo que um professor em sala de aula deve impor a sua religião, o seu partido político, a sua ideologia política partidária, até porque na própria instituição, na Secretaria Municipal de Educação, existe uma comissão que trata dessas questões, que a professora Vandilma sabe muito bem, como a gestora excepcional que foi da educação no município, e ela traz essa bagagem, que existe uma comissão que trata dos processos administrativos de sindicância em relação à postura de alguns professores, que não se trata disso. Agora, impedir, num Estado laico, que os professores de Parnamirim expressem as ideias, discuta filosoficamente a questão da religião, a questão da intolerância religiosa, a questão da diversidade, a questão da pluralidade, jamais, jamais. E aí a gente traz aqui essa questão da valorização dos professores. A gente traz essas temáticas e já ressalta a importância de discutir, por exemplo, as condições de trabalho, o piso salarial, a questão da qualidade da merenda escolar, a qualidade da educação, o acesso à educação, a estrutura, a manutenção das nossas escolas e dos nossos centros infantis. Então a gente traz aqui temáticas, por exemplo, como os estudantes, os direitos estudantis, a meia passagem, o controle social, as instituições do nosso município que deveriam ter vez e voz e estar estruturadas, como os sindicatos, como as entidades comunitárias, como, inclusive, os movimentos estudantis que ainda são incipientes no nosso município. Nobre vereadora Elena Michele, me conceda uma parte, por favor. Não, vereador. Então, concluindo esse raciocínio, a gente pode trazer aqui, concluindo também nossa fala, que a base de tudo sempre tem que ser a Constituição do Estado Livre e Democrático de Direito. E aí pode-se perguntar, vereadora, a senhora é contraditória, a senhora é paradoxal. Foi posto na mídia que o projeto, que a lei, hoje, Escola Sem Partido em Parnamirim, foi aprovada por unanimidade. Eu humildemente venho aqui, em público, dizer que, por chegar a esta casa, realmente deveria ter me debruçado de uma forma mais efetiva sobre este projeto. Que nós estávamos discutindo matérias de extrema relevância, que o projeto não chegou em tempo hábil em nossas mãos para que nós pudéssemos, no momento oportuno, discutir. Eu digo aqui humildemente e coloco, inclusive, minha falha, mas foi um alerta e um aprendizado, porque, como coloquei no início da fala, nós somos eternos aprendizes.
E aí a gente alerta para que as pautas, senhor presidente, até uma sugestão, se eu me permita, porque elogio, porque é verdade, a forma do senhor presidente conduzir esta casa de uma forma democrática, de uma forma participativa, de uma forma digna, mas é importante, senhor presidente, que a gente reveja alguns fluxos administrativos, inclusive que as pautas cheguem com antecedência para nós. E que os projetos que a gente possa votar e discutir, sei que passam nas comissões, que infelizmente não faço parte de nenhuma comissão, digamos assim, permanente desta casa, até porque nós chegamos depois, mas posso acompanhar também os trabalhos, e devo, não só posso como devo, como representante do povo, mas de repente a gente tem acesso a essas pautas, principalmente quando a gente discutia a LDO, PPA, quando a gente discute hoje a lei orgânica no município, assunto de extrema relevância que nós poderíamos e deveríamos ter maior atenção. Então me preocupei, digo com muita sinceridade, senhor presidente, inclusive me coloco aqui como falha minha. Por que não? A gente tem que ter humildade para reconhecer nossos erros e aprender. Então, falha minha, eu me coloco como professora, como formadora de opinião, como educadora, que eu deveria ter repensado e discutido, sim, o projeto Escola Sem Partido. Repito, tenho todo o respeito ao vereador Abidene, não se trata de questões pessoais, se trata de questões ideológicas. Até porque, trago aqui Sócrates para concluir minha fala. Sócrates coloca uma coisa interessante, o pai da filosofia, e gosto muito de Sócrates, principalmente das suas ideias, de Aristóteles e de Platão como seu discípulo. Ele diz que na dialética, na troca de ideias, num diálogo, há o seu ponto de vista e o meu ponto de vista. E o ponto de vista de quem tem razão. Vou repetir. Numa conversa, há o seu ponto de vista, o meu ponto de vista, professora Wandilma, e o ponto de vista de quem tem razão. Então eu pergunto, quem tem razão? Não é verdade? Então é uma questão de posição, é uma questão de ideologia, é uma questão de como é que eu posso dizer? É uma questão de posicionamento. Então me coloco em relação, ratifico inclusive, para a gente conceder aqui a parte do vereador Abidene, com muito respeito, muita atenção, ratifico e concordo hoje, de acordo com, inclusive, nossa justificativa, por que não dizer isso, para a sociedade parnamirinense, viu? Porque nosso mandato é participativo, nosso mandato é transparente, e nós temos que ter a transparência e a dignidade diante da população de Parnamirim e dos diversos segmentos aqui representados. E digo, sou favorável ao veto, embora não seja o momento oportuno, e ratifico o veto do excelentíssimo senhor prefeito. Neste sentido, eu de acordo com os argumentos que nós colocamos. E concluo a minha fala, concedo a parte para o vereador Abidene, e já vou concluir exatamente com a ideia que traz e culmina essa nossa discussão, que é uma ideia trazida pelo filósofo, professor Paulo Freire. Mas antes disso, eu concedo a parte, com muita atenção e muita consideração, ao vereador Abidene Salustiano. Eu gostaria que o plenário, por favor, as sessões são ordinárias, não de ter manifestação do plenário. Tá Vereadora Nós Ana. Agradecemos, tá bom? Obrigado. Vereadora Ana Michele, obrigado pela parte. Vereadora, eu vou ser bem breve, da minha parte. Quero dizer que o projeto Escola Sem Partido é um projeto legítimo, não fere nem o professor, muito menos os direitos dos alunos, certo? O que o projeto diz? Doutrinação, educação sim, o professor tem de passar, doutrinação não. Eu fui eleito pela segunda vez nesta casa para representar 250 mil habitantes, não classes. Representar 250 mil habitantes, não classes. Não me curvarei, saí da zona de conforto e vim para a zona de conflito. Ninguém me obrigou, ninguém me pediu, vim por vontade própria. Mas não me curvarei à dificuldade, não me curvarei às contraditórias que venha. Sempre defenderei o que eu acredito. E a doutrinação é bem notória que não acontece, está acontecendo em todo o Brasil.
em todo o Brasil. Eu tenho aqui foto de criança de 3 anos de idade pintada a cara, fora Dilma. Eu quero saber, perguntar aos senhores vereadores, uma criança de 3 anos de idade, sabe o que é isso? Tem uma criança de 4 anos de idade, pintada a cara, contra a PEC 241. Eu pergunto aos senhores vereadores, uma criança de 4 anos de idade, entende? Que é isso? Eu costumo dizer que um gatinho nascendo aqui ou nascendo na China sempre vai miar, nunca vai latir. Mas uma criança não. Vai aprender o que é ensinado, o que é doutrinado. E o projeto Escola Sem Partido é justamente para inibir essa situação que acontece em todo o país, vereador Alex. Pergunto aos senhores vereadores, que futuro, que educação vocês querem deixar para os seus filhos, para os seus netos que ainda vêm, para as futuras gerações? Como bem digo, vereadora Michele, a nossa vida é um plantio. Toda semente semeada cedo ou tarde, somos obrigados a colher. Mas é nos dada a oportunidade de escolher essa semente para colher bons frutos. E não com doutrinação. Doutrinação, eu tenho certeza que as futuras gerações não vão ter a oportunidade de escolher esses bons frutos. Portanto, eu peço aos nobres vereadores que votem de acordo com as suas convicções, de acordo com os pensamentos dos nobres vereadores, que nós somos representantes de 250 mil parnamirinenses. Portanto, vamos usar de nossa sabedoria, vamos usar de nosso conhecimento e votar de acordo com as nossas convicções, de acordo com o que é certo. Portanto, vereadora, eu volto a dizer, é defendido muito o pluralismo na educação, mas o que eu vejo que não aceita contraditória. Infelizmente, vivemos num país democrático, mas não é maioria, pouco, não aceita o contraditório. Infelizmente, é isso que acontece. Muito obrigado. Então, vereador, para concluir e fazendo uma referência à fala do vereador Abidene, como nós falamos, realmente concordo, cada um obviamente vota de acordo com suas convicções e concepções, mas aí, como nós dissemos, é um espaço democrático onde nós devemos colocar as questões, refletir e debater. Repito nosso respeito e quero dizer que, de repente, seja rever a forma que está posta, vereador, né, a forma que está posta no próprio texto. E concluo, de fato, abrindo aqui aspas e colocando aqui esse pensamento de Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Muito obrigada pela oportunidade. Não vamos calar! Escola comanda ser ditadura militar! Não vamos! Por favor. Por favor. Por favor, gostaria que o plenário, mais uma vez, estou pedindo, por favor, que o plenário, vocês têm todo o direito, mas a sessão é ordinária. Não é aqui uma audiência pública, há uma sessão ordinária. Então, na sessão ordinária, diz o regimento da casa, não é o presidente, vereador Irani, o regimento diz que o plenário não pode se manifestar. Então, para que a gente dê seguimentos aos trabalhos, a gente tem que obedecer o regimento da casa. Com certeza a casa do povo, mas em toda casa ela tem respeito. E esta casa ele vai ter sim. Convido a vereadora Vandilma para usar a tribuna.
Quero saudar todos os presentes, aos excelentíssimos senhores vereadores, na pessoa do presidente desta casa, vereador Irani Guedes. É bem verdade que a minha fala nesta noite não estava prevista falar sobre escola sem partido, mas ela estava centrada naquilo que muito me incomodou nas redes sociais, colocadas por colegas nossos, professores, da retiradas de gratificações dos seus vencimentos no salário do mês de janeiro. Gratificação essa que acredito que tanto o sindicato quanto os demais professores já têm conhecimento de que foi um equívoco da Secretaria de Administração e que já está retornando essas gratificações que, de fato e de direito, são um direito do nosso professor e de outras categorias. No entanto, numa cidade em que se impera a violência, é impossível não falar nesta noite, senhor presidente, da quantidade de pessoas, da população de Parnamirim, que entram no nosso e-mail e que deixam sugestão de melhorar a vida deles. Não sei se os senhores vereadores recebem a quantidade de e-mails que eu estou recebendo de quase todas as partes de nosso município sobre a questão da iluminação pública. Nós pagamos a taxa da iluminação, os postes de nossa cidade estão apagados e muitas localidades a violência está aumentando em função disso. Eu peço aqui ao líder do governo, vereador Gustavo Negócio, que se inteire junto à secretaria responsável, por que esses serviços não estão sendo devidamente efetivados e garantidos. É impossível, numa noite como esta, na presença de tantos educadores aqui, na fala da professora Ana Michele, da vereadora Ana Michele. Peço uma parte da vereadora sobre esse tema. Concedida a parte, retorno após a sua fala. A respeito dessa situação da cidade de Parnamirim, nesse parâmetro da iluminação pública, eu também posso concordar com a vereadora, pelo fato de morar numa comunidade periférica, eu sempre cito aqui, Bela Vista, e eu até tenho sido abordado pelos meus vizinhos, porque pelo fato de sermos vereadores, claro, as pessoas eles têm essa visão que nós podemos fazer e realizar tudo, né? E eu solicitei isso já faz mais de 6 meses, não só a iluminação da rua que moro, mas também assim uma prestação de serviço para a comunidade do bairro de Bela Vista, tendo em vista que esses bairros periféricos eles sofrem muito com essa falta de atenção das secretarias, principalmente nessa área, pelo fato de que existe essa violência instalada nas periferias, ou seja, a violência, o tráfico de drogas. Claro, existe um conflito que às vezes até os próprios moradores, às vezes, em algumas localidades quebram as lâmpadas para facilitar o tráfico de drogas, mas tendo em vista que Parnamirim é uma cidade grande, com muito desenvolvimento, e eu coloco esse acréscimo, vereadora, que já fazem mais de 6 meses que solicitei tanto a eliminação de várias ruas, como também a mudança dessas lâmpadas amarelas para as lâmpadas brancas. E eu até digo que algumas pessoas ainda vêm dizer que as lâmpadas amarelas não tem quase diferença das lâmpadas brancas. Então, assim, eu fortaleço isso também, falando de um bairro, que moro, mas que isso é uma necessidade de vários bairros hoje da cidade de Parnamirim e que nós temos que sim cobrar, do Poder Executivo e as suas secretarias, ou seja, os secretários de suas pastas, para que eles também possam sair das secretarias, visitar a cidade de Parnamirim e ver que tem muita coisa a se melhorar. Eu até agradeço, viu, vereadora, pela parte. Obrigada pela sua intervenção e sua contribuição, vereador Pastor Alex.
É impossível também não falar um pouquinho, fazendo referência também à fala da nossa nobre colega, vereadora Ana Michele, no que diz respeito ao projeto Escola Sem Partido. Projeto este que foi apresentado no finalzinho do ano, com tantas matérias nesta casa. Em nenhum momento também o nosso gabinete recebeu o projeto com antecedência. Aliás, nós recebemos posterior à votação, e não posso aqui dizer que eu não sou responsável pelo voto quando se sai na mídia por unanimidade, mas há uma questão de consenso entre alguns vereadores, que até mesmo depois da polêmica já está na mídia. Nós fazemos uma reflexão. Eu não fiz e não levantei em nenhum momento discussão naquele dia em que estava sendo votado o vereador Abidene, em função de não ter recebido ele, e acompanhei o voto da relatora, da vereadora Cátia, acompanhei também a própria Comissão de Educação, formada aqui pela professora Nilda e pelo vereador Ítalo, mas não posso redimir aqui uma questão de reconhecer que também fiz naquele momento uma leitura errada, porque poderia ter levantado a voz e ter dito: não vou votar em nenhum projeto que não chegou na minha mesa e que eu não tenho de fato conhecimento sobre a sua totalidade. Claro que a nossa fala ela seria mais precisa no dia da votação, mas passei a analisar e a estudar. Sentamos algumas vezes a vereadora Ana Michele e a vereadora Nilda, no gabinete da vereadora Nilda, analisando, estudando e conhecendo. Gente, é impossível, logo eu vou dar aqui a cara, porque quando este auditório nem estava tão cheio assim, quando essa vereadora colocou um projeto de lei para aumentar a licença maternidade de 4 para 6 meses, esta casa aqui, por unanimidade, todos os pareceres foram favoráveis, todos nós votamos, e quando esse projeto veio com o veto, porque ele era inconstitucional, como está sendo agora, e eu vejo hoje nesta relação que vi aqui do expediente, todos os projetos que chegaram nesta casa, de todos os vereadores, todos eles foram vetados. E eu fiquei muito triste, porque naquele momento eu disse aqui, e vocês hão de recordar, que eu tinha vergonha de ser vereadora nesta casa, quando todo mundo votava por unanimidade em um projeto, e quando ele vinha do executivo dizendo que ele estava inconstitucional e pedindo que a gente fosse favorável ao veto do prefeito, eu fiquei aqui indagando e defendendo o meu projeto, porque eu estava defendendo a mulher servidora, porque eu estava defendendo, enquanto mãe, um direito que se coloca na mídia quando o governo federal coloca a questão da amamentação de 6 meses, e eu vejo uma incoerência quando nós estamos aqui com tantas mães, com crianças que precisam de mais tempo para estarem sendo acompanhadas, e de fato teve o seu direito negado. E aí eu entro numa controvérsia, mas eu disse isso, como é que eu vou agora mudar o meu voto? Mas o meu voto, mais uma vez, eu repito, ele foi centrado naquela de não ter um conhecimento profundo daquilo que se dizia do próprio município, não de forma nacional. E comecei a sentar e a estudar, principalmente depois de ter recebido uma carta e um apelo do professor Edilberto. E comecei a sentar e aproveitei, professor, o meu período de recesso para analisar e para estudar. E aí já tinha escrito algumas coisas que o momento não é de votação, mas eu faço questão de também ler o meu próprio parecer. Trata-se, vereador Abidênio, de um projeto de lei de sua propositura, que visa, em suma, opor-se à doutrinação política e ideológica em sala de aula. Em primeiro momento, cumpre aqui salientar que o referido projeto
não foi de fato enviado em tempo hábil ao meu gabinete, que é a qual, acreditando na potencialidade de todos os meus colegas, segui o voto, que não justifica a minha decisão naquele momento. Como professora que sou, não posso deixar de me posicionar contra o programa, porque trata-se, na verdade, de uma restrição indevida ao direito de liberdade e de expressão. Para impedir que o aluno receba informações facilmente, podemos encaixar a medida que se propõe como censura. Não há outra palavra para traduzir a possibilidade dos professores serem punidos por ensinar assuntos que sejam controversos. Eu quero aqui salientar demais que, enquanto estive à frente daquela Secretaria Municipal de Educação, nunca vi e nem nunca chegou ao meu conhecimento que os professores deste município ensinassem o que de fato, a coisa tão controversa como se coloca no projeto. Ademais, não se deve esquecer que o papel da escola é justamente ensinar e refletir, a duvidar, a questionar e a querer saber mais e sempre mais. É fato que cada estudante chegará à escola com suas próprias histórias, com sua cultura, com seu aprendizado familiar. No entanto, está apto a ouvir as opiniões contrárias e também dar sentido à sua própria história. É lógico que o professor não pode, não deve se impor a sua opinião. Também não se deve acreditar que o aluno é uma folha em branco. Como todo sujeito social, ele traz consigo histórias, concepções e ideias. O que a escola faz é garantir as experiências necessárias para que ele desenvolva a sua própria visão de mundo. O ponto crucial, do meu ponto de vista, está no artigo 3º, no inciso 4º do referido projeto, no que diz respeito. O professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. A verdade real é que, através de tal previsão, professores não poderão expor em sala de aula nenhum tema contrário aos valores da família do aluno. Logo, se os pais de um determinado aluno forem machistas, racistas ou homofóbicos, por exemplo, a esse aluno nunca será dada a oportunidade de conhecer outras realidades, respeitar o direito à lei e aprender a Declaração dos Direitos do Homem. Permitir que isso aconteça é justamente de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana, da liberdade e da consciência e da crença, e de tantos outros que foram deturpados para dar falso embasamento ao presente projeto. Os pais não podem limitar o universo informacional de seus filhos e nem exigir que a escola censure qualquer conteúdo, pois seria uma violação ao pluralismo e ao direito de aprender. Não bastasse as razões pedagógicas, o projeto, comento, de forma veio o veto de inconstitucional e, no meu ponto de vista, nesse exato momento, ele se dá fadado ao insucesso, visto que fere o artigo 206 da Constituição Federal, que garante o direito à liberdade. A liberdade de pesquisar, a liberdade de aprender, a liberdade de ensinar, a liberdade de pluralismo de ideias e de liberdade de expressão e de pensamento. No mesmo sentido da inconstitucionalidade, posicionou-se também a Procuradoria-Geral da República, que enviou, conforme Ana Michele bem colocou, o Supremo Tribunal, criticando o projeto por demais similar ao que se debate. Então, vale salientar e vale lembrar que sem liberdade de ensinar e de aprender, não há o próprio direito à educação. Então, nesse sentido, eu vou voltar atrás a minha própria palavra nesta casa, porque eu costumo muito dizer aqui, e até seguro, de que um projeto nesta casa, que seja votado, eu dificilmente volto atrás. Mas foi um projeto que, de fato, não houve um debate mais claro acerca da sua funcionalidade. Então, eu vou antecipar aqui, já na próxima semana, ou depois do Carnaval, quando de fato vai ser votado, que as grandes decisões são tomadas juntos de grandes amigos. E a minha decisão, ela está tomada junto aos professores do município de Parnamirim. Muito obrigada.
Eu tenho que justificar, em defesa desta casa, a questão do projeto. Esse projeto ele foi lido, apresentado e lido nesta casa no mês de julho. No mês de julho. E ele entrou nos e-mails de todos os vereadores desta casa. Então, todos os vereadores, foi lido nesta casa, foi para o e-mail dos vereadores. Os vereadores têm seus assessores nos seus gabinetes com esta finalidade. E cada gabinete desta casa, ele tem um advogado com OAB. Então não justifica, como se esse projeto entrou de última hora nesta casa. E ele foi enviado às comissões de Educação, de Assistência Social e de Saúde e de Justiça, tá certo? No período, e ele passou quase 90 dias nestas comissões. As comissões de Educação e Saúde desta casa, eles têm 2 professores. E mesmo assim, o projeto foi dado e foi lido os pareceres nesta casa. O vereador Abidênio Salustiano, que foi o propositor do projeto, quando o projeto foi lido, ele fez o comentário em tribuna. Quando foi lido aqui no expediente desta casa, que veio da comissão, dando os parecer favorável, no mesmo dia o vereador Abidênio usou a tribuna, e se não me faz a memória, inclusive tinha alguém do sindicato no plenário. Pronto, um amigo está ali confirmando comigo que estava no plenário. E em seguida, esse projeto foi colocado em votação. Então, só para esclarecer, tá certo que esse projeto, esta casa não é de rotina desta casa, e este presidente não coloca nenhum projeto às surdinas para ser votado. Jamais. Jamais. Então, eu só quero esclarecer a opinião pública para que depois não diga que o projeto entrou às surdinas para ser votado dessa forma, né? A vereadora Ana Michele, como ela mesmo falou, a vereadora Michele chegou nesta casa em outubro, perdoe, tá certo? Aí já entrou vendo alguns projetos e no final do ano, realmente, muitos projetos para ser votados, né? A gente às vezes até pede, vamos apresentar aqueles projetos, aquelas reivindicações que tem que ser feitas para que a gente tenha um tempo mais hábil para analisar, como emenda ao orçamento, né? Então as pessoas deixam para a última, essa é a questão do brasileiro, deixa para a última hora, e de última hora realmente fica muita coisa. Mas a gente, esta casa recebeu o veto. Outra coisa, os vereadores votam no projeto. Quando o prefeito acha que esse projeto é inconstitucional, esse projeto volta para esta casa para os vereadores votar a favor ou contra o veto. Para que este projeto ele siga como projeto ordinário, ele tem que ter 12 votos, porque no regimento diz que é com 2/3. Se nós temos 2/3 de vereadores nessa casa, temos 18 vereadores, 2/3 são 12. Ou seja, para que esse veto passe, ele tem que ter 12 votos. Correto? Então, eu estou dando uma explicação para a população apenas, né, de uma forma para que as pessoas não achem que a coisa vai ser feita assim de qualquer forma, né? Então, a gente segue um regimento e o vereador, ele tem o direito de votar a favor ou contra, ele foi eleito para isso. O voto dele é independente. A presidência não pode aqui chegar e dizer para os vereadores que votem a favor ou contra o projeto. Apenas aqui a presidência coloca em debate, e a hora do debate vai ser, acredito que na segunda-feira após o carnaval, é a hora de debater, e a gente vai ver se realmente os vereadores vão aprovar ou não, né? Presidente, mas questão de ordem. Pois não.
Quando a vereadora Vandilma falou, eu acho que Michele, se eu não me engano, falou, mas de certeza Vandilma, quando falou da questão do parecer da comissão, né, na qual eu fui relatora. Quando a comissão, qualquer das comissões, ela analisa o projeto, ela analisa com isenção. Não tem preferência se foi vereador A, B, C, e nem de classes. Ela analisa em base na Constituição e na lei orgânica. E, para minha surpresa, que eu peguei agora o veto, que ele entrou hoje, na primeira página, o prefeito municipal decide vetar em sua integralidade por vício de inconstitucionalidade. Ele descreve aqui a redação final e, no final, ele faz as considerações em relação, faz a fundamentação para justificar esse veto. E aqui ele diz que, de fato, segundo a dicção contida no artigo 50, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, dispõe sobre a matéria de competência legislativa. Garante ao chefe do Poder Executivo a privacidade nesses casos, não devendo o Poder Legislativo invadir essa seara verbis. Aí ele cita o artigo 50º. São de iniciativa privada dos prefeitos as leis que dispõem sobre 2. Servidores públicos, aí ele grifa bem, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade ou aposentadoria. O relatório da comissão não feriu nenhum desse item aqui. Então, a questão de votar a favor, isso é uma decisão do plenário, é uma decisão plena de cada vereador, porque o plenário ele é soberano. Não estou falando aqui da questão do mérito, eu estou falando da matéria, da competência das comissões em relatar. Então, a gente relata cada projeto, que relatamos vários para a educação, não quer dizer que nós somos contra professor nem aluno. Aqui tem vários professores que já foram testemunha de tantos votos que votamos a favor e que relatamos a favor dos professores. Posso falar do plano de cargos e salários dos professores que nós debatemos aqui amplamente. Então, não pode ter dois pesos, duas medidas. A medida é a mesma. Ver a constitucionalidade. E essa justificativa aqui do veto não me convence. Não vou dizer que não vou votar, não estou declarando o voto. Eu estou dizendo que essa justificativa aqui, para vetar esse projeto, não me convence, como relatora e como advogada. Era só isso, presidente. Eu gostaria de avisar aos vereadores que amanhã, às 10 horas da manhã, temos uma reunião marcada com o sindicato, aí seu representante, assim, às 10 horas da noite, com o representante do sindicato e dos estudantes, né, assim, amanhã, às 10 horas da manhã, na sala de reunião, ok? Como não tem mais nenhuma matéria deliberador, por encerrada a sessão, convido outra para amanhã, convoco outra para amanhã às 17 horas. Boa noite.